Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, retomando nosso estudo raciocínio lógico estratégico voltado agora para a banca Quadrix, certo? Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está voltado para ela. Não quer dizer questões exclusivas, mas questões com o objetivo de entender a banca Quadrix, ok? Então vamos lá. Olha só, vamos retomar agora essa questão aqui, olha só. Isso aqui caiu na banca Quadrix 2014. Os elementos do conjunto A representam quantidades em horas que os pacientes se dedicam a exercícios físicos. E os elementos do conjunto B, a quantidade de calorias residuais eliminada nesses exercícios. O que ele está dizendo? Ó, o 6 está indo para o 216, o 2 está indo para o 8, o 3 está indo para o 27, 4 está indo para o 64, 5 está indo para o 125. O que ele está te perguntando? Qual é a relação que existe entre esse número e esse número? É o que ele fala. Considerando que existe uma relação entre os conjuntos A e B, assinale a alternativa que representa a função. Isso é uma função. O que é uma função? É que ele quer saber qual o número que sai daqui para ir para o que está indo para o 218. O que eu estou fazendo com esse número para ele ir para 216? Essa é a pergunta dele. Tá? Aí, olha só, ele quer saber o que está indo, olha só. Por que do 2 está indo para o 8? O que eu fiz com 2 para dar 8? O que eu fiz com 2 para dar 8? O que eu fiz com 3 para dar 27? Essa é a pergunta dele. Será que o A é o B ao cubo? É isso que ele está perguntando. Será que esse número aqui é esse aqui ao cubo? Não, de jeito nenhum. Está errado. 6 não é 216 elevado ao cubo. Isso aqui já está errado. Não pode. Será que o B é 3 vezes o A? Esse aqui, um número que está aqui, é 3 vezes esse? Se for verdade, o 8 tem que ser igual a 3 vezes 2. 8 é igual a 3 vezes 2? Também não. Então já descartou. Será que o B é o A ao cubo? Vamos lá, se for verdade o 8, por que eu estou olhando para o 8? Porque o 8 é mais fácil do que o 216. 216 é um número maior, então vou olhar para um número menor. 8 é igual ao 2 ao cubo, é isso que ele está dizendo aqui, ó. O B é igual a A ao cubo. Será que o 8 é igual a 2 ao cubo? Sim, porque o que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então tá certo. É a letra C. Ok? Por que não é a letra D de dado? Por que não é a letra D de dado? Olha, a letra D está dizendo que o A é 3 vezes o B. Ele está dizendo que esse número aqui é 3 vezes esse. Também não. Ok? Ele está dizendo que o 2 é 3 vezes o 8. Olha só, tem nada a ver. Totalmente errado. E o E, ele está dizendo que o A, esse número aqui, é esse aqui dividido por 3. 2 é igual a 8 dividido por 3? De jeito nenhum, está errado. Então a gente já descarta. Ok? O ideal nesse tipo de questão é a gente procurar a relação entre eles. Não é você fazer, é você procurar a relação entre eles. Procurar a relação aqui, nas próprias opções. É melhor do que você ficar tentando entender qual é a relação aqui. Aqui vai ser mais complicado, certo? E vamos lá, vamos seguir. Em determinada sessão eleitoral, houve falhas em todas as urnas eletrônicas. Dessa forma, a votação ali foi realizada com a utilização do chamado voto em papel. Todos os papéis contendo os votos, ora no candidato A, ora no candidato B, foram colocados em uma urna convencional. Ok? Sabe-se que o candidato A teve 40 votos. Então, vamos colher os dados. O candidato A, 40 votos. O candidato B teve 23 votos. Ó, 23 votos nessa sessão eleitoral. Sendo assim, no momento da apuração, a pessoa responsável pela contagem dos votos retira um voto em papel da urna e verifica que esse é do candidato B.
Então, o que ele está falando? Que numa urna tem 40 votos do A, 23 do B. Quando ele mete a mão aqui, tirou uma aqui e verificou que era do voto B, era do partido B, do candidato B. Então, ou seja, se já tirou uma do partido B, ficaram quantos aqui? 22 votos, certo? Em seguida, essa pessoa retira aleatoriamente um outro voto. Está querendo que tire outro voto. Qual é a probabilidade de esse segundo voto ser também candidato B? Então, olha só. A probabilidade de ser do candidato B, embaixo vai ser o total. Lembra que é o segundo que ele quer que eu veja. Segundo voto. O primeiro eu já tirei e o voto era do B, por isso que aqui ficou 22. Quantos ficaram lá? 42 com 22, 40 com 22, 62, certo? Agora, e ele está querendo que ainda seja do candidato B. Quantos vão ser do candidato B? 22. Por que não 23? Porque um já foi embora. Então, agora vão ficar 22, certo? E agora eu vou simplificar, ó. Simplifica aqui, isso aqui vai me dar 11 sobre 31. É só dividir em cima e embaixo por 2. Isso aqui vai me dar 11 sobre 31. Ok? Quem quiser também pode fazer assim, ó. 22, quebra o 62 numa multiplicação. É 2 vezes 31. Ó, se é 2, simplifica esse com esse, vai ficar 11 sobre 31. Pronto, é a mesma resposta. Ok? E agora, vamos seguir. Um candidato, aliás, observe atentamente o argumento a seguir. O paciente será internado se e somente se ele estiver com febre ou dor. O paciente não está com febre e não está com dor, portanto, não será internado. Considere este código, ele me deu o código aí, e ele quer a tradução para a linguagem simbólica. Ele quer que eu traduza aquela frase para a linguagem simbólica. Qual é a melhor forma da gente fazer? Primeira coisa, vamos escolher, vamos saber, esse símbolo do se e somente se é uma seta que vai e uma seta que volta. Então, assim, tem uma frase, se e somente se a outra. Então, vamos começar a descartar. Ó. Esse aqui pode. Vamos começar a selecionar. Esse aqui ainda pode. Esse aqui, isso aqui é o sim, então, sai fora. Esse aqui pode também. Esse aqui não pode. E esse aqui também pode. É um desses três. Ou é o A, ou é o C, ou é o E. Vamos continuar seguindo. Só que a gente só vai focar nos conectivos. Qual conectivo tem aqui? É o OU. O OU, lembrando que é para cima. É um V praticamente. Se é um V, ó, eu tinha marcado a letra A. Aqui está o E. Então sai fora. Já desmarquei a letra A. Não é a letra A. Nesse aqui está OU. E esse aqui está E. Opa, então já cortei essa. Automaticamente eu já descartei a letra E. Se já descartei a letra E, é porque o gabarito é a letra C. Está aqui, a resposta é essa. Aí vamos continuar analisando para a gente entender. O paciente não está com febre e... Qual o próximo conectivo? Ó? E. Esse símbolo aqui que ele colocou é como se fosse uma negação. Tá? Isso aqui é chamado de cantoneira. Cantoneira, tá? Mas não precisa se preocupar com esse nome não, que os examinadores não cobram esse nome não, tá? Mas isso aqui é cantoneira. E esse símbolo aqui é a negação, tá? É a negação que a gente viu. Então, vamos lá. Esses 3 pontos aqui, isso aqui quer dizer portanto, tá? Portanto, ó. Foi o que ele falou aqui, ó. Tá vendo? Portanto. Quando ele falar, ó, o I é o internado. Como ele quer que eu preencha não será internado, eu coloco não I. Ok? Vai ser sempre isso.
mas você viu que a gente não precisava se ater a esses detalhes nessa prova. Isso aqui foi uma prova recente da Quadrix de 2016. É uma prova bem recente dela, onde ela cobrou esse raciocínio e ela é bem mais... assim, você respondia às vezes sem nem ler a frase direito. Ok? Vamos seguir. Observe a tabela verdade a seguir. Nós já fizemos questões desse tipo aqui, ó, e ele está querendo a tabela verdade agora da bicondicional. Olha só. Ele me deu uma frase, tá? Ele me deu uma frase, tá aí ó, as frases, e ele está querendo falar que eu faça o seguinte, ó, a bicondicional. Bicondicional é uma seta que vai e volta. O que ele está querendo saber? Quais são os valores que eu posso colocar no lugar de cada número. Por exemplo, 1 é verdadeiro, 2 é falso, é isso aí. Vamos relembrar um pouquinho a tabela de como que eu construo a tabela do se e somente se. Para isso eu tenho que relembrar a tabela do se então. De 2 em 2, de 1 em 1. Esse caso aqui, o se então, ele só vai ser falso em um caso, que é esse aqui, ó, falso. Ok? Em todos os outros, ele vai ser verdadeiro, tá? O que eu quero que vocês tenham bastante atenção para esse caso aqui, ó. Flamengo na frente, a frase é sempre verdadeira. Os examinadores gostam muito desse aqui quando envolve sim então. Mas agora eu tenho que construir a tabela do se e somente se. Vamos construir a tabela. A, se e somente se, B. De 2 em 2, de 1 em 1. Se e somente se é uma seta que vai e uma seta que volta. Imagina essa seta indo. Ó, a seta indo, vamos pensar ela indo. Nesse caso dá o quê? Dá verdadeiro. Imagina a mesma seta agora voltando. Ó, se ela estiver voltando, também dá verdadeiro. Tanto faz ela ir quanto ela voltar, dá verdadeiro. Por isso que aqui fica verdadeiro. Eu já sei que um 1 vai ter que ser verdadeiro. Nessa linha de baixo, aqui a seta vai, já dá falso. É falso e alguma coisa. Então já era, mas já deu falso, contaminou falso. Quando a seta vai, dá Flamengo na frente. Flamengo na frente é sempre verdadeiro, tá? É sempre verdadeiro. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Então, nesse caso aqui, se ela só fosse, dá verdadeiro. Só que ela tem que voltar. Ela tem que voltar. Voltando dá falso. Ok? Se a seta for agora, dá o quê? Verdadeiro. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Se ela voltar, dá o quê? Verdadeiro. Tanto faz ela ir quanto ela voltar, dá verdadeiro. Então, isso é aqui a tabela. O que ele está dizendo? Que o 1 vai ser o quê? Verdadeiro. O 2 vai ser o quê? Falso. O 3 vai ser o quê? Falso. E o 4 vai ser verdadeiro. Então, agora é só procurar a resposta. Vamos lá. 1 é verdadeiro, o 2 é falso, o 3 é falso e o 4 é verdadeiro. É a letra A. É a letra A, certo? E assim a gente relembra isso aí. Vamos aproveitar aqui para a gente relembrar um pouco a tabela do E. Como é que a gente relembra a tabela do E? Vou botar o símbolo, que é melhor para a gente ir treinando o símbolo. O símbolo é para baixo. De 2 em 2, de 1 em 1. O E, eu vou procurar uma falsa. Se eu achar, a frase é falsa. Nessa linha aqui, tá falso. Nessa linha aqui, tá falso. Nessa linha aqui eu não tenho verdadeiro, então é porque é falso. No E, uma falsa contamina a frase. Essa aqui não tem falso, então é porque ela é verdadeira. Essa tabela é a tabela do E. Lembrando que no E é mais fácil você procurar uma falsa. E a tabela do OU? A, B, A ou B. Vamos lá. De 2 em 2, de 1 em 1. O
que eu sei do ou? Eu preciso de uma verdadeira. Aqui eu já tenho, aqui eu já tenho, aqui eu já tenho. Aqui eu não tenho, então é porque ela é falsa. Isso seria a tabela do ou. E como é que seria a tabela do ou exclusivo? É bom para a gente relembrar todos. De 2 em 2, tá? De 1 em 1. O ou exclusivo, o que ele está falando? Um exclui o outro. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, se um exclui o outro, aqui vai ser falso. As duas verdadeiras não pode. Então, essa daqui é verdadeira, essa daqui é verdadeira, porque é como se fosse o ou normal. Se eu tiver uma verdadeira, a frase é verdadeira. O que não pode acontecer? As duas serem verdadeiras, porque isso é uma mentira. E aqui não tem verdadeiro, é falso. Então, essa é a tabela do sim, do ou exclusivo, essa é a tabela do ou, a tabela do e, a tabela do sim então e a tabela do se, somente se, que foi o que ele te pediu. Isso aqui é a história do ou exclusivo. Aqui é a história da condicional, tá? Essa aqui é da bicondicional, que foi a questão. E aqui é a história, a tabela do e aqui é a tabela do ou. Ok? Tabela do tabela do ou. E assim a gente relembrou as tabelas verdade das proposições. Vamos seguir. Durante uma investigação, um detetive recebeu as seguintes afirmações: Carlos e Donald são inocentes, Beto é culpado ou Carlos é inocente. Então vamos lá. Vamos começar a fazer alguns resumos aqui. Ó. Quando ele falar do ou, vou fazer o V deitado. O que ele está falando? Beto é culpado ou Carlos é inocente. Se Elias é culpado, então Alex é inocente. Se Beto ou Fábio são inocentes, então Gil e Hélio são culpados. Alex é inocente. Olha aqui que ele me afirmou. Ele me afirmou que Alex é inocente. Se Alex é inocente, o que ele está fazendo? Ó, ele está confirmando essa. Mas se ele confirma a segunda, eu sei falar da primeira? Não. Como é que eu faço no sim então? O que ele teria que ter feito com essa segunda frase para que eu pudesse fazer alguma coisa? Ele teria que ter negado a segunda. Porque se ele negasse a segunda, eu negava a primeira. Ou seja, eu não sei falar se é culpado. Mas isso daqui, peraí, olha só. Após analisar os fatos, pistas e consultar seus informantes, o detetive concluiu que a afirmação 2 era falsa. Opa! Então, antes da gente fazer isso aqui seria se a gente fosse fazer uma sequência de frases, analisando o pontapé. Mas vocês estão vendo aqui ó, que ele está dizendo para mim que a 2 é falsa. Vamos lá. Se essa 2 aqui ela é falsa, o que ele está dizendo? Que não tem nenhuma verdadeira ali. É isso que ele está dizendo. Se não tem nenhuma verdadeira, o que eu já sei? Carlos não é inocente e Beto não é culpado. Ok? Vocês já iriam sentir falta disso aqui, porque olha só, a única coisa que quando confirmou a segunda, eu não sei falar da primeira, tá vendo? E quando ele falasse, a única afirmação que eu sei é que Carlos é inocente. Eu não sei mais nada. Então, porque isso é uma afirmação. Também saberia isso aqui, ó. Carlos e Donald são inocentes, tá? Só que Carlos é inocente, iria confirmar essa. Se confirmar essa, eu não sei falar da outra. Eu não sei, só sei cancelar outra se fosse o ou exclusivo. No ou exclusivo, se eu circular uma, eu cancelo a outra. Mas no ou normal, ó, isso aqui é o ou normal, ou seja, só tem um ou. Isso aí não é exclusivo. Então, se ele confirmar uma, eu não sei falar da outra. Ou seja, não ia ter saída.
Então, automaticamente, ele te obrigar a continuar lendo a leitura, a frase, certo? Então, o detetive concluiu que a frase 2 era falsa. Para que no ou seja falsa uma frase, é porque nenhuma das duas pode ser verdadeira. O que ele está dizendo? Que Beto não é culpado. Vamos colher aqui os dados. Beto não é culpado, eu já sei disso. E Carlos não é inocente. Isso eu já sei, certo? E ele disse que essa 1 era verdadeira, ó. E que a proposição, enquanto a proposição 5, essa aqui. Proposição 5 é verdadeira, ou seja, Alex é inocente, tá? Vamos lá. Alex inocente. Alex inocente confirmou essa. Aquilo que eu falei, eu não sei falar do Elias. Elias eu não sei falar, tá? Não sei falar nada do Elias. Carlos não é culpado. Se Carlos não é culpado, tá? Aliás, lá embaixo, Carlos não é inocente é porque ele é o quê? Culpado. Se ele não é inocente, eu cancelo essa. E se eu cancelo essa, eu circulo a outra. O que eu já sei? Que Beto é culpado. Mas aqui está dizendo que Beto não é culpado. E se ele não é... Aqui está dizendo que era culpado, aqui está dizendo que não é. Vocês estão vendo como é que está ficando confusa a questão? O que nós vamos fazer? Então, nesse caso, ele não está querendo que eu tire conclusões, até mesmo porque está sendo contraditório aqui, ó. Então, nesse caso, a gente tem que seguir o que ele está falando. Ó. É possível inferir que as afirmações 1, vamos julgar as afirmações 1, só com esses dados aqui, ó. Porque nisso aqui que eu estou fazendo, é se ele quisesse que eu tirasse alguma conclusão. Mas vocês viram, ó, como é que eu sei que não é? Porque quando cancela um, eu circulo o outro. Aqui está dizendo que Beto é culpado. Aqui está dizendo que não é. Opa, mas é contradição. Então, não é por aí, certo? Então, vamos lá. Ele quer que eu julgue a proposição 1. Então, vamos julgar a proposição 1. Carlos e Donald são inocentes? Ó, Carlos não é inocente. Se o Carlos não é inocente, é porque ele é culpado. No E, uma frase falsa, porque aqui está dizendo que é inocente, a frase já é falsa. É isso que ele está dizendo. No E, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 mais 2 igual a 7, e log de 8 na base 2 igual a 3, se isso aqui for falso, é porque a frase inteira ela é falsa. Ok? Foi isso aqui, ó. Aqui ele está falando que Carlos é inocente. Peraí, mas Carlos é inocente? Não, eu vi que Carlos ele não é inocente. Então é porque essa frase é falsa. Aqui está dizendo que Carlos e Donald são inocentes. Ou seja, os dois são inocentes. E eu já sei que o Carlos não é. Por isso é falso. No E, uma falsa contamina a frase toda falsa. Ok? Vamos para a proposição 3. Proposição 3, ó. Se Elias é culpado, então Alex é inocente. Primeira coisa. Elias é culpado, Alex é inocente. Vamos relembrar um pouquinho. Vamos relembrar aqui, olha só. Ele está querendo confirmar, olha só. Eu não sei falar se o Elias é culpado. Eu não sei. Mas eu sei dizer o valor da frase inteira. Como assim? Pode ver aqui na tabela do sim, então, ó. Se a segunda frase for verdadeira, a frase é sempre verdadeira. Quando você confirma essa daqui, ó, na verdade, você está dizendo que essa frase ela é verdadeira. No sim, então, se a segunda for verdadeira, eu não quero saber quem vem antes, a frase é verdadeira. Tá? Então, essa aqui vai ser verdadeira. Então, já sei que é falso, verdadeiro, tá? Ó, automaticamente eu já descobri o gabarito, porque olha só. A primeira está dizendo que é verdadeira. Não, falso, não. É falso e verdadeiro. Ó. Não, não, não. Falso, verdadeiro. Só tem essa, pronto, a letra E. Mas vamos julgar os outros.
Agora ele quer a 4. Se Beto ou Fábio são inocentes, então Gil e Hélio são culpados. Ó, se Beto, aqui ó, tá falando o seguinte, Beto não é culpado, é porque o Beto é o quê? Inocente. Quer dizer que essa frase aqui, ó, só essa aqui, ele já é inocente. Então, no ou, uma verdadeira é porque a frase inteira, ela é verdadeira. Ok? Ela é verdadeira. Então, olha só. Ali ele quer saber Gil e Hélio. Gil e Hélio são culpados. Ele quer que eu julgue. Vamos lá. Ele quer que eu julgue a outra, olha só. Nesse caso aqui, se essa aqui for verdadeira, tá? Eu posso afirmar que a primeira frase é verdadeira. Ele quer saber o que eu falo da outra, certo? Só que olha só. Você pode ver que aqui, ó, ele não te falou nem do Hélio, nem do Gil. Cadê o Hélio e o Gil aqui? Vocês viram que não tem o Hélio e o Gil na questão? Como é que eu sei se essa frase é verdadeira ou se ela é culpada? Aliás, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Porque isso vai alterar totalmente meu problema. Se aqui for verdadeiro, se aqui for falso, quer dizer, é o único caso que a condicional dá falso, aqui daria falso. Mas e se essa segunda frase for verdadeira? É porque ela é verdadeira. Resultado, eu não sei dizer se a segunda é ou não verdadeira. Então, na verdade, eu não saberia julgar essa 4. Eu não saberia julgar. Por que eu sei julgar? Porque só me deu essa resposta. Porque a resposta era a letra E. Então, nesse caso, ele quer que eu entenda que a terceira é verdadeira, que essa quarta aí, o item 4, ela é verdadeira. Mas não é isso. Eu não sei dizer. Porque eu não conheço nem o Gil e eu também não conheço o Hélio. Não conheço o Gil, não conheço o Hélio. Em nenhum momento aqui ele me disse se essas frases são verdadeiras ou são falsas. Então, nesse caso, eu não sei responder. Quero que vocês entendam que você responderia a questão, tá? Mesmo sem saber essa daqui. E, na verdade, o examinador ele ficou meio confuso aqui, porque eu não posso julgar a terceira. Esse item 4 aqui, eu não saberia julgar, porque eu não sei quem é que está depois. Eu sei que a primeira frase é verdadeira, isso eu sei, porque no ou, uma frase sendo verdadeira, a frase inteira é verdadeira, mesmo não sabendo quem é o Fábio. Aí sim, não sei quem é o Fábio, mas eu sei que a frase inteira ela é verdadeira. Agora, nessa segunda aqui, eu já não sei, porque eu não sei nem quem é o Hélio, nem quem é o Gil. Eu não posso chegar aqui e dizer que essa frase é verdadeira ou que ela é falsa. Não, eu tenho que julgar. É isso que ele pediu para eu fazer. Ó. Julgue a frase como verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Mas essa questão aqui, ele não aceitou recurso, ele não anulou, porque ela realmente aqui só tinha essa resposta, a letra E. Não tinha, ok? Mas assim, eu quero que vocês entendam a jogada aqui, entendam a forma de raciocinar, certo? Porque aqui, na verdade, a gente não saberia dizer dessa última. Essa é a forma correta de fazer, certo? Você não saberia informar a última. Então, assim, toda questão de concurso, a gente tem que sempre focar assim, na ideia que ele quer te passar. Ali o examinador, ele queria te pegar. Ele queria, se você respondesse as duas primeiras, automaticamente você já tinha um gabarito. Agora, o problema era aquela pessoa que quer ficar batendo na tecla de tentar responder a outra. Essa pessoa que ficar perdendo tempo naquela, com certeza já caiu no pega do examinador. Porque uma pessoa estrategista já viu, já matou o gabarito e já está lá na frente respondendo outras questões. Ok? Então, crie seu diferencial, pense diferente da grande maioria. Ok? Então, ficamos por aqui e continuamos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.